Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Fábio aqui mais uma vez com vocês. Esse é o segundo vídeo da série na qual nós estamos tratando de transistores. No primeiro vídeo nós falamos de transistores funcionando de forma digital, ou seja, como chave on-off. Nesse segundo vídeo nós vamos falar um pouco dos transistores funcionando como válvula. Antes que possa surgir a pergunta sobre que tipo de válvula eu estou me referindo, bem, eu não estou me referindo às válvulas para sistemas eletrônicos, né? Aquelas válvulas que eram encontradas antigamente dentro de equipamentos como rádio, televisão, entre outros. Apesar de o transistor ter substituído esse tipo de equipamento. Mas a que tipo de válvula eu estou falando no momento? De que tipo de válvula? Bom, no ambiente industrial, válvulas são os dispositivos que são responsáveis por permitir a passagem de gás ou qualquer tipo de fluido atuando sobre eles de forma proporcional. Fazendo uma analogia bem simples, seria a válvula funcionando como se fosse... A válvula, nesse caso, funciona como se fosse uma torneira, né? Só que diferente do primeiro caso, na qual a torneira ela tinha apenas dois estágios, ou a torneira estava 100% aberta ou 100% fechada, que é no caso da utilização do transistor como chave. Nesse caso, nós temos a condição de poder atuarmos sobre essa válvula, que no caso são os nossos transistores, de forma gradual, fazendo com que a tensão e a corrente sejam liberadas de acordo com a tensão que chega até a base desse transistor, polarizando ou saturando, isso eu vou deixar para falar um pouco mais à frente, fazendo com que gradativamente haja o aumento da circulação da tensão e corrente entre os terminais de coletor e emissor do nosso transistor. Existe uma série de aplicações possíveis nesse tipo de abordagem. Podemos pensar o transistor como recebendo sinal, por exemplo, de um sensor de temperatura, na qual a temperatura é uma grandeza que, como todos nós conhecemos, ela varia em relação a valores em um intervalo de tempo, né? Ou seja, uma grandeza analógica. Podemos pensar nesse circuito utilizando sensores indutivos, por exemplo, sensores de luminância, o famoso LDR, né? Que são elementos que, mediante o seu comportamento ou ao tipo de grandeza equivalente a ele aplicado, ele venha a variar o seu valor em sua saída. Então, para exemplificar isso de uma forma bem tranquila, né? Da mesma forma que no primeiro vídeo
eu desenvolvi dois circuitos bem básicos, utilizando da mesma forma transistores PNP e NPN, e demonstrar a aplicação desses transistores nesses dois tipos de transistores em relação a uma aplicação possível, como eu falei, utilizando sensores ou qualquer medida analógica, poderia ser simplesmente uma entrada de tensão. Há uma peculiaridade nesse circuito que na entrada, né, ou seja, na base do transistor, nós não temos apenas um resistor. Como nós podemos ver, nós temos basicamente dois resistores. Um resistor chamado de RV1, que é um resistor variável ou ajustável, né? Conhecido como potenciômetro, e um segundo, resistor, um resistor fixo, igual aqueles que nós vimos em sala de aula. Esse conjunto desses dois resistores, o variável, né, que é um potenciômetro ou poderia ser um trimpote também, não tem problema, né? Aí esse conjunto é chamado de divisor de tensão, né? Que os dois resistores vão gerar uma tensão relativa ao valor aplicado em RV1 em relação a R1. E o resultante desse resultado, né? O restante resultado foi ótimo, né? Bem interessante, né? E a resultante vai ser o quê? Uma tensão que vai polarizar nada mais, nada menos do que a base do nosso transistor, que nesse caso é um transistor do tipo PNP, né? Como vimos, é a característica do BC558. Se alguém tiver depois alguma dúvida sobre a utilização, como calcular, por exemplo, que não é o alvo dessa aula, um divisor de tensão, depois coloca lá no comentário do vídeo ou pode pedir a partir do grupo, né, do WhatsApp, que eu faço um vídeo só explicando o funcionamento dos divisores de tensão. Então, o que eu coloquei nesse circuito, basicamente, para poder nós fazermos esse experimento, né, da utilização do transistor como uma válvula, semelhante ao funcionamento de uma torneira, como eu falei. Temos um divisor de tensão, como nós já vimos, que está aqui. Temos o nosso amigo transistor do tipo PNP. Abaixo do transistor nós temos uma lâmpada. E para conseguirmos verificar a alteração da tensão que chegava até a lâmpada, eu acrescentei aqui nada mais nada menos do que um voltímetro, tá? Quem prestou atenção no diagrama da videoaula anterior vai ver que a relação da lâmpada
tanto no circuito utilizando o transistor PNP, quanto da lâmpada utilizada no circuito utilizando o transistor NPN, é idêntica à do funcionamento do circuito utilizando o relé. A grande diferença é que o circuito utilizando o relé, nós só precisamos de 2 níveis de saída. Uma saída com um valor de 0 volt, que vai ser quando o relé vai estar no estado inicial, e uma saída com valor máximo da tensão de trabalho do relé ou da tensão de trabalho do circuito, que pode ser 5, pode ser 12, pode ser 6, pode ser 24 volts, ou seja, há uma infinidade de possibilidades. Porém, lembrando, todas essas tensões vão ser tensões decorrente contínua, tá? Embaixo, só para fixar, eu tenho o mesmo conjunto que eu tenho na parte de cima. Um potenciômetro, um resistor, formando aqui o divisor de tensão, o nosso transistor BC548, que já é por nós conhecido, tanto de sala de aula quanto da primeira apresentação, a nossa amiga lâmpada, e aqui um voltímetro, para que possamos ter uma informação visual da variação de tensão aplicada sobre a lâmpada. Só para frisar bem, o potenciômetro aqui, né? Esse camaradinha aqui, tanto nesse circuito quanto no circuito de cima, ele seria substituído ou por um sensor de luminosidade, ou seja, ou por um LDR, ou por um sensor de temperatura, ou por um sensor de pressão, ou por um sensor indutivo, ou por um sensor resistivo, né? Na qual todos esses sensores eles têm saída analógica. Por quê? O valor da saída vai variar em relação a uma escala em um determinado intervalo de tempo. Bom, colocando o circuito para ser executado agora, né? Colocando a simulação para rodar aqui no Proteus, qual a situação que nós temos? Os 2 circuitos, no momento, estão energizados. Vou até fazer uma correçãozinha rápida aqui, igual eu fiz ontem, só para deixar bem identificado, né? Vou colocar os labels das alimentações, tanto positiva quanto negativa. Lembrando que o VCC sempre vai ser a tensão mais positiva do circuito. E o... Opa, fiz uma besteira aqui embaixo, espera aí. Que o VCC sempre vai ser a tensão mais positiva do circuito. E o GND sempre vai ser a tensão mais negativa, ou zero, né? Vamos colocar aqui então as informações certinhas. A mesma coisa no circuito, utilizando o transistor do tipo PNP.
Bom, caso alguém esteja se perguntando por que eu não montei o circuito junto com vocês agora, eu fiz isso para diminuir um pouco o tempo de vídeo, porque eu vi que o primeiro vídeo já ficou com um pouquinho mais de 20 minutos, eu acho, de certa forma, um pouco longo, e esse eu não quero que ultrapasse também essa média de tempo, tá? Então, por isso que eu já iniciei com os circuitos já pré-desenhados, tá? Então, voltando aqui, no momento que a simulação começa a ser executada, eu tenho aqui os dois potenciômetros, ó, o RV1 e o RV2, que são relativos ao transistor PNP e o NPN, fechados a zero, ou seja, como se ele tivesse completamente fechado o potenciômetro, né? Não há tensão sobre a lâmpada, como o voltímetro indica, tanto num caso quanto no outro. Porém, a partir do momento que eu vou incrementando valores no potenciômetro, eu começo a ter o aumento da tensão chegando sobre a lâmpada. Você pode ver que o filamento da lâmpada aqui agora já está começando a ficar amarelinho, o outro aqui está bem cinza, né? Porque não tem tensão nenhuma chegando sobre ele. E no momento que eu vou incrementando mais o valor, a lâmpada ela tem por tendência a aumentar o seu brilho, ou seja, a sua luminosidade. Tá? E com isso eu consigo fazer o quê? Eu consigo, a partir do transistor, ter um controle analógico, vamos dizer assim, da saída do mesmo, a partir da tensão aplicada sobre a base, e ao mesmo tempo proporcional ao valor que está sendo regulado pelo potenciômetro. Embaixo, no circuito abaixo, né, com o transistor NPN, a mesma coisa. Tensão zero, aqui eu tenho a tensão mais negativa, aqui no momento 100% de tensão positiva, né? Tensão negativa aqui entrando, tensão positiva entrando pelo VCC, e o mesmo caso. A partir do momento que eu vou incrementando, ou seja, vou girando o cursor do potenciômetro que deveria estar acontecendo aqui a mesma coisa, mas eu acho que eu já sei o que está errado. É legal que quando dá errado na simulação também. Ou seja, se nós tivéssemos com esse circuito sendo montado, né, na protoboard, por exemplo, veríamos que ele não funciona. Bom, vamos tentar corrigir, entender o que aconteceu de errado aqui rapidamente, só para o vídeo não ficar muito longo. Bom, tensão BC548, sabemos que é um transistor do tipo NPN, a corrente flui do coletor para o emissor, corrente do coletor para o emissor, positivo para negativo. Até aí tudo bem. Ah, tá aqui o erro. Verdadeira, pode-se dizer que burrice do professor, né? Ou distração. Aqui não é VCC, aqui é GND. Vamos fazer a troca. Vou voltar o cursor aqui 100% para zero, ou seja, para potenciômetro 100% fechado. Vamos testar de novo. E agora tem que dar certo. Se não der, vamos chamar os universitários.
Mesma coisa. Tensão aumentando. Lâmpada aumentando a luminosidade até o fechamento máximo do circuito. Bom que aqui a gente, mesmo quando identifica alguma coisa errada, a gente tenta resolver na hora. Bom, como eu disse, o potenciômetro aqui está sendo utilizado nada mais, nada menos do que para identificar o ajuste, né? Pode ser substituído por qualquer sensor analógico, desde que o divisor de tensão respeite as tensões e correntes nominais aplicadas à base do transistor. E como que a gente vai fazer isso? Fazendo uso do circuito do divisor de tensão, tá? Com isso, nós fechamos esse segundo módulo, né, de transistores, segunda aula. Transistores funcionando como válvula. E na próxima aula eu vou montar, ou melhor, já vou vir com os circuitos montados, que é mais rápido, né, para a gente não perder muito tempo. O circuito de utilização do transistor como amplificador, que é uma outra aplicação extremamente utilizada do transistor em circuitos eletrônicos, para amplificar sinais de áudio, para amplificar sinais de vídeo e por aí em diante, tá? Qualquer dúvida, como eu falei, gente, pode comentar direto no vídeo, tá? Que à medida de que as perguntas eu for visualizando, eu irei responder, ou pode ser pelo e-mail que vai estar disponível na descrição do vídeo, da mesma forma que eu fiz no primeiro. Ou, acabando essa situação que todos nós estamos passando, né? Quem quiser depois tirar alguma dúvida pessoalmente, assim que a escola for liberada para funcionar, eu tiro as dúvidas de vocês com o maior prazer. Bom, por hoje é isso. Que estejam todos bens, ótimo. Que estejam todos bem e que possamos ao mais rápido possível ou ao mais breve estarmos novamente em sala de aula. Um abraço a todos.